All we are saying is give peace a chance. Busca-se apenas o resultado econômico-financeiro dos recursos renováveis e não renováveis. As reservas minerais da Amazônia, por exemplo, estão sendo amplamente exploradas por empresas que só visam lucro e esquecem-se ou fingem desconhecer as consequências nefastas da exploração que desmata, que polui os rios, que desertifica áreas imensas, com o objetivo de retirar o minério que a terra guarda para utilidade humana, mas com o devido respeito às exigências do meio ambiente. A atual legislação, que atribui aos proprietários de áreas na região da Amazônia Legal a responsabilidade de manter 80% como reserva legal, merece ser revista, pois a floresta, sendo um bem comum e não um bem de particulares e de interesse de todos, a responsabilidade de preservá-la não pode recair apenas sobre o proprietário, que nem sempre está disposto a cumprir a lei ou a pagar pelas transgressões cometidas. Deve-se pleitear a ampliação das áreas de proteção ambiental sob responsabilidade dos órgãos governamentais no que toca à fiscalização. São numerosos os atentados que se cometem contra a natureza. Frente a esses crimes, o homem religioso deve tomar-se de indignação profética e procurar agir no sentido de coibir o mal e defender a natureza como um templo universal do Todo-Poderoso. Como o profeta Elias, ele deve clamar: eu me consumo de ardente zelo pelo Senhor dos Exércitos, porque os filhos de Israel abandonaram tua aliança, derrubaram teus altares e mataram teus profetas. Os crimes contra a ecologia devem ser objeto de condenação severa por parte das religiões. A nossa indiferença poderá ter profundas consequências negativas para a vida em todas as suas formas e deixar vulnerável a nossa Mãe Terra. O que teria sido das nações indígenas da América Latina se homens como Bartolomeu de las Casas, José de Anchieta e tantos outros missionários não tivessem assumido corajosamente a causa da sobrevivência e da liberdade dos índios contra a cobiça dos portugueses e dos espanhóis? As igrejas devem tornar-se parceiras dos organismos que atuam na preservação da natureza e na denúncia dos crimes ecológicos. Devem as comunidades religiosas urgir a seus adeptos a obrigação religiosa de se preservar o ambiente em que vivemos, que nos foi entregue por Deus, para que o guardemos e o aperfeiçoemos para transmiti-lo aos que vierem depois de nós. 3 dentre os crimes ambientais merecem especial atenção e constante condenação das igrejas: a destruição das florestas, a poluição dos mananciais, a espiral da violência. A destruição das florestas. É boa notícia saber que vem diminuindo a devastação da floresta amazônica, a maior floresta tropical das ainda existentes no mundo. E é meta do governo a ser atingida até 2020 a redução de 80% no desmatamento da Amazônia, compromisso que o Brasil levou à Conferência de Copenhague, em dezembro último. E o Ministério do Meio Ambiente já admite que esse percentual pode ser atingido antes do prazo estabelecido,
em vista da queda progressiva do desmatamento na região. Nos meses de outubro e novembro de 2008 e o mesmo período de 2009, a queda foi de 72%. A luta deve continuar. O objetivo é chegar à cifra zero em desmatamento criminoso, porque, mesmo com o progresso já alcançado, ainda estamos longe da meta a ser atingida. Para se ter uma ideia, em outubro e novembro de 2009, ano passado, por exemplo, o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, o INPE, registrou 247 quilômetros quadrados de desmatamento na Amazônia, o que equivale a mais de 150 vezes o Parque do Ibirapuera, em São Paulo. Isso em 2 meses apenas. O desmatamento tem destruído muitas árvores frutíferas, plantas medicinais e tantas outras matrizes de resinas e perfumes. Com a devastação das florestas, desaparece um sem número de espécies animais e de insetos necessários para a manutenção do equilíbrio ecológico. Índio e seringueiro sempre desmataram, mas num ritmo razoável, dentro das necessidades de sobrevivência. Hoje o processo é feito de modo indiscriminado pelas madeireiras, pelos grandes criadores de gado, pelos plantadores de soja e pelos que exploram o carvão vegetal. Entre os rios Xingu e Tapajós, os inimigos da natureza derrubam o monho e outras madeiras nobres e deixam o caminho aberto para a ação dos pecuaristas. Essa agressão à natureza torna-se mais grave quando favorecida pelo apoio ou pela negligência das autoridades. Na América do Sul, mais especificamente no Brasil, há governantes que incentivam os projetos de gado de corte, da cultura da cana-de-açúcar, da plantação de soja e outros. Felizmente, houve profetas e profetisas que não temeram oferecer a própria vida pela causa da preservação da natureza em favor da vida humana. Chico Mendes, Padre Josimo, Padre Ezequiel Rami, Margarida Maria Alves, paraibana, Dorothy Stenger, são nomes